5, o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Primeiro trimestre de 2022, jovens. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens CPAD, cujo tema é Jesus, o Filho de Deus, os sinais, os ensinos de Cristo no Evangelho de João. Estamos na lição de número 5, o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Queremos informar a você que as lições serão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que acessou pela primeira vez o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Nesta lição, nós estudaremos a respeito do segundo sinal operado por Jesus e registrado por João, que é a cura do filho do oficial. Veremos que o oficial teve fé, convicção e atitude. Ele retornou para a sua casa crendo e obedecendo à voz de Jesus. Portanto, você, professor, no decorrer da aula, procure mostrar aos seus alunos que a verdadeira fé é manifestada em ações. Como filhos de Deus, precisamos ter fé e atitude. Explique também que a fé é uma virtude essencial para o cristão. Em um mundo de tanta incredulidade, precisamos viver em devoção a Deus para que a nossa confiança nele cresça e com ele vençamos o mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 5, que tem como tema o segundo sinal, a cura do filho do oficial. O texto principal se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 53, que diz assim: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O resumo da lição diz assim: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição é, primeiro, apresentar o contexto do milagre realizado por Jesus na vida do filho do oficial. O segundo objetivo que deve ser atingido pelo professor em sala de aula é mostrar que a confiança em Jesus contribui para a operação do milagre. E terceiro objetivo é saber que fé, convicção e atitudes nos levam a experimentar o poder de Deus. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4. Versículos de número 46 até o versículo 54. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu quero fazer a você é assista o vídeo até o fim, tem subsídios, imagens, mapas e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus irmãos, agora nós estamos encaminhando para o primeiro ponto da nossa lição, o contexto do milagre. Vejam, meus irmãos, que esse milagre registrado em João capítulo 4, versículos 46 ao 54, e também o descrito no capítulo 2, ocorreram em Caná da Galileia. Algum tempo já havia passado desde que Jesus transformara a água em vinho. Ambos foram realizados em particular, sem multidão vendo o acontecimento em um contexto familiar. O de Caná foi de alegria, você lembra? Estudamos essa aula, alegria do casamento. E o de Cafarnaum, de tristeza e enfermidade, é o que nós vamos estudar hoje. O texto nos apresenta os seguintes personagens envolvidos no milagre: Jesus, o pai ansioso, o filho moribundo, testemunhas, a família e os servos do oficial. Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, que era a cidade natal de Natanael, um de seus discípulos.
onde é provável que tenha passado a noite ali. Esse era um lugar já marcado por um grande milagre dele, quando a água foi feita em vinho, seu primeiro sinal. Estudamos isso na nossa lição e você pode consultar o card que está aparecendo agora aí no seu vídeo. Você pode assistir essa aula também. Segundo ponto da lição, confiança em Jesus. Veja a fé do oficial. O texto menciona um oficial do rei, servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e de Pérea, e transmite a ideia de grande importância, figura ilustre da corte. Não era qualquer um, mas um nobre que tinha livre acesso ao rei. Não há consenso em torno da identidade desse personagem que João apresenta como um oficial do rei. Agora, ele ouviu falar de Jesus. O versículo 47 é claro ao afirmar que, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Ou seja, pode-se entender que houve um deslocamento. Tão logo o oficial soube que Jesus estaria se dirigindo para Caná, para onde também foi. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galileia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de socorro para o seu filho. Percorreu aproximadamente 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. E eu vou mostrar isso no mapa para você entender melhor. Tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. O oficial demonstrou fé em Jesus para curar o seu filho, porque foi exatamente esse o pedido que fez. Diz-nos o texto que rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Eu quero ler esse texto com você. Diz-nos assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, versículo de número 47. Mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veja que Jesus está indo para Caná da Galileia, e o filho desse oficial do rei estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou que lhe fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Veja que o filho já estava à beira da morte. Não se trata naturalmente de uma fé consciente de quem era Jesus, mas apenas no poder que ele tinha de curar. E eu convido você a estudar agora o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre fé, convicção e atitude. João nos informa que Jesus responde negativamente ao pedido do oficial, pois o mestre já está farto de pessoas ávidas por sinais e que precisam primeiro ver para crer. Olha o versículo de número 48, a resposta de Jesus. Jesus disse assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Contudo, o funcionário do rei parece não se importar com a resposta do Senhor, e mesmo sendo uma pessoa importante, diante de sua extrema necessidade, esse oficial do rei humilha-se e insiste para que Jesus desça a Cafarnaum e cure o seu filho. Está no versículo de número 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus então atendeu ao oficial, dizendo que este fosse embora, pois o seu filho estaria vivo. João é enfático ao dizer que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Está no versículo de número 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem
confiou na palavra de Jesus e partiu. Olha que detalhe interessante, meus queridos irmãos. O homem confiou na palavra de Jesus e ele partiu para Cafarnaum, confiado na palavra de que o seu filho não morreria, mas estaria vivo e saudável. Veja, meus irmãos, que a verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais. Para o que a lógica explica, não é necessário ter fé. Agir pela fé é fazer como o oficial. Creu na palavra de Jesus que lhe disse, e ele foi. Ele creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele então partiu. O oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido, porque ele estava em Caná da Galileia e o seu filho em Cafarnaum, distante 24 quilômetros, como nós já notamos. Jesus não foi com ele à sua cidade, como lhe pedira, apenas disse que seu filho vivia, ou seja, que não morreria, como imaginava o pai. Bastou para que o oficial tomasse a atitude de empreender uma viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. O mestre tinha plena consciência de estar diante de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus buscadores de sinais. O oficial creu sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. Por curiosidade, meus irmãos, e certamente para confirmar o milagre, o funcionário do rei perguntou o horário exato em que o seu filho apresentou-se melhor. Está no versículo 52. Após receber a informação, o oficial certificou-se de que havia sido justamente o momento em que o mestre disse-lhe que o seu filho estava bem. Veja o versículo de número 52 do nosso texto. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E agora, versículo 52, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Versículo 53. Então o pai constatou que aquela hora era exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Após receber a informação, o oficial certificou-se de que havia sido justamente o momento em que o mestre disse-lhe que seu filho estava bem. Diante disso, João afirma que creu ele e toda a sua casa, versículo 53. O texto lembra o versículo 11 de João, capítulo 2, que diz-nos que os seus discípulos creram nele. Não apenas o oficial do rei, mas toda a família passou a crer em Jesus, pois o milagre foi notório e somente Deus poderia operá-lo. Uma vez mais, o milagre cumpriu seu propósito principal, socorrer ao aflito e manifestar a glória de Deus trazendo salvação. O terceiro item, crescendo na fé. A fé não é estática, meus irmãos. A fé ela é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre a fé referindo-se ao tamanho. Em Mateus capítulo 8, versículo 26, fala da pequena fé. Mateus 15, versículo 28, fala da grande fé. Este sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com o grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. De igual modo, meus queridos irmãos, precisamos e podemos crescer na fé. Muito bem, meus irmãos, estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus registrado por João. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois é ela que produz fé em nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17, e nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós
através da fé no Filho de Deus. Então, vamos buscar mais e mais a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, compartilhe essa videoaula com seus amigos e irmãos aí na sua igreja, ative o sininho de notificações, não esqueça de fazer a sua inscrição. Aguardo você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.